Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Construindo Saberes de 2018. E o programa de hoje vai discutir a maternidade no sistema prisional. O assunto foi tratado em uma dissertação do mestrado profissional em saúde materno-infantil do Centro Universitário Franciscano. O trabalho foi desenvolvido pela Nélia Maria Portugal, que é farmacêutica e está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Construindo Saberes. Obrigada a você. E também estamos com a professora do mestrado em saúde materno-infantil e também do curso de psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano, professora Luciane Ismeia. Também seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Bom, eu começo perguntando por que da escolha do tema de se trabalhar com a maternidade no sistema prisional, Nélia? Da onde surgiu a ideia do tema? A ideia surgiu devido à falta de visibilidade no contexto, e então foi uma proposta da professora Luciane, e eu, embora sendo de outra área, que eu sou farmacêutica bioquímica por profissão, abracei a causa. Perfeito. Isso faz parte de um projeto um pouco maior, não é mesmo, professora? Quando se decidiu trabalhar com esse tema, que projeto é esse? A ideia é um grande projeto para estudar a maternidade em situação de vulnerabilidade, especialmente, nesse caso, mulheres presas, né, em situação de privação de liberdade, mas poder, a partir do projeto e da pesquisa da Nélia, desdobrar esse projeto em outros estudos também. Eu já tenho uma outra mestranda que também vai, digamos assim, trabalhar num desdobramento desse estudo maior, né? A ideia dela é trabalhar com cuidadores que se responsabilizam pela criança quando a mãe está presa. Perfeito. Isso surgiu de uma percepção, digamos, do curso de que as pessoas precisam conhecer mais sobre a realidade do sistema prisional, especificamente quando envolve a relação mãe e filho? Sim, o nosso mestrado, ele tem uma atenção muito especial à questão da maternidade, é um mestrado profissional em saúde materno-infantil, e a maternidade nessa situação é uma maternidade que nos preocupa, que nos chama atenção, porque a psicologia se debruça muito na questão dos vínculos mãe e filho e no quanto esses vínculos são importantes para o bom desenvolvimento da criança. Então começa a chamar a atenção que é um assunto pouco falado, até porque o número de presas mulheres, né, de detentas na região, ele começa a aumentar, né, mas até pouco tempo era um número pequeno. Porém, o crime envolvendo mulheres começa a se destacar mais e essas mulheres começam a ser presas num número maior, o que torna o fenômeno ainda mais relevante aqui para a nossa região, né? Você falou, Nélia, que você vem da área da farmacêutica. Farmacêutica, exatamente. Esse foi o teu primeiro contato com o sistema prisional, esse contato mais direto durante a realização desse trabalho? Sem dúvida, o contato direto foi exatamente este. Porque a gente tem, assim, uma visão, às vezes, equivocada deste contexto. Nada mais como adentrar ao recinto para perceber as minúcias. Porque o fato, assim, o Rio Grande do Sul, por exemplo, em unidades prisionais, tem 5 que são unidades prisionais femininas, não é? O nosso caso aqui, do nosso estudo, ela é considerada mista, né, professora? Então, mulheres tem, mesmo que se queira dar uma outra conotação, mas mulheres têm suas especificidades. Então, no meu caso, eu percebo hormonalmente, a mulher se comporta de uma forma, ela tem atenção pré-menstrual, ela tem certas coisas que no humor isso aí favorece. Ela tem, inclusive, nesse meio tempo, a gente fez leituras de livros de jornalistas, né, para se inteirar do tema. E, inclusive, tem um livro que fala da Nana Queiroz. Nana Queiroz. Presos que menstruam. Então, ela faz um enfoque realmente nesta fase aí, entendeu? Então, nada como estar ali ou perceber em loco quão diferente é mesmo que a gente não conheça em loco
o presídio masculino, a gente percebe a sutileza do ser feminino. Você optou por trabalhar com o resultado do trabalho, na verdade, ele é um documentário. Até a gente tem aqui, eu vou mostrar, essa aqui é a caixa do trabalho, chama-se Um Abraço Sem Grades. Ele ainda não foi lançado, não é mesmo? Dia 19, é isso, é o lançamento? Dia 19, a gente vai fazer uma apresentação para as presas dentro do presídio, uma apresentação interna. Será a primeira exibição, digamos assim? Sim, a primeira será a segunda. A primeira foi só para a banca. Certo. Foi o momento da defesa da Nélia, onde se apresentou para a banca. No segundo momento, elas vão olhar, né, vão discutir o que viram, enfim, comentar. E aí, após, a gente vai organizar um lançamento para a comunidade acadêmica. No Centro Universitário Franciscano. Isso, aqui. Por que se optou por contar essa história, digamos assim, através do documentário? Na verdade, quando adentramos ao presídio, não tínhamos ainda a ideia do que seria o nosso produto, porque o mestrado profissional ele exige um produto, algo palpável e que tenha uma repercussão, né, no mundo da pesquisa ou, enfim, na sociedade. E até mesmo no mundo profissional. Sem dúvida. E então nós precisávamos ver o que ali decorreria para fazer alguma coisa que viesse em benefício daquela situação. E foi então, né, professora, que nós tínhamos assim 3 ideias, né? Uma primeira a gente percebeu que o ambiente não teria como concluí-la. Uma segunda talvez não fosse tão eficiente como a gente gostaria. E ficamos nessa terceira que se julgou apropriada para o que estávamos vendo naquele momento. Perfeito. Qual o valor deste material, professora, deste resultado, deste DVD com este documentário? Eu penso que o resultado, o produto final na forma de documentário, ficou um trabalho assim bastante sensível, onde é possível perceber as presas na relação, na interação com seus filhos, né? Porque o documentário foi gravado num dia no qual ocorre o projeto Inspira, ou seja, algumas presas selecionadas passam o dia fora do presídio em contato com seus filhos. Né? Elas almoçam com os filhos, é um dia especial, festivo, né? E justamente o projeto Inspira, ele pretende aumentar o vínculo dessas crianças com a mãe, trabalhar esse vínculo, né? E o documentário mostra isso, ele foi todo gravado nesse dia, nessa edição do projeto Inspira, que aconteceu em novembro do ano passado, né? 10 de novembro. 10 de novembro. E então a gente pega as mães na interação com seus filhos, então acho que ele ficou assim um trabalho sensível, bonito, que faz pensar e sair do lugar de julgar essas mulheres como pessoas que cometeram um delito e ir para o lugar de que, bom, na maternidade existe um afeto, existe um vínculo por essas crianças, ou seja, elas não são ruins como um todo. Ainda que elas tenham cometido um delito e estejam pagando por isso, elas podem sim se mostrar excelentes mães, cuidadoras, protetoras dos seus filhos. Que percepção você, Nélia, tem agora, depois do resultado deste trabalho? Em seguida a gente vai conversar um pouquinho quanto tempo se foi preciso para chegar a esse resultado, mas Um Abraço Sem Grades, que visão este trabalho te trouxe hoje? Emociona a quem olhar o vídeo, não tem como dizer que não é emocionante. Então, a gente tem preconceitos e a maioria não foge disso. Então, perceber o que acontece quando a mãe se expõe, não como presa, como mãe, assim, a gente desaba, porque é igual, né, a mãe, a qualquer mãe, a minha mãe, diferença. Não há diferença. O apego, o sentimento, a preocupação, ela é uma constante. E isso aí ficou muito caracterizado e mexeu realmente com a gente. Ele aponta alguns caminhos, algumas melhorias pelo qual o sistema prisional precisa passar ou
ou até mesmo um olhar que as pessoas aqui da sociedade precisam mudar em relação ao sistema, ele faz esses apontamentos? Sem dúvida. Eu gostaria de repassar para a professora, Perfeito. que poderia te dar maiores... A gente, nos resultados da pesquisa, né, são pontuadas algumas questões que poderiam ser uma contribuição. Como, por exemplo? Como, por exemplo, melhorar o ambiente prisional onde as crianças são acolhidas para a visita. Ter um espaço mais lúdico, mais adequado para que essas crianças, no momento da visita, possam estar em interação com a sua mãe. Qual é a realidade que se tem hoje? Uma realidade muito difícil, as crianças são recebidas num ambiente aberto, então expostas ao frio do inverno, à chuva, ao calor em excesso no verão, não há um ambiente apropriado. Então muitas crianças, a pouca visita ocorre por vários motivos, mas muitas crianças também não vão porque é um lugar hostil, é um ambiente não preparado, não né? favorece, não favorece ao desenvolvimento da relação entre mãe e filho, é exatamente, isso? Exatamente. Essas visitas, elas acontecem a cada quanto tempo os filhos podem ir até o... Não, tem 2 dias na semana, né? Eles podem ir com mais frequência, né, Nélia? Mas na realidade isso não ocorre. As crianças vão muito pouco. Inclusive a gente sabe de crianças que há anos não veem a mãe, porque depende de várias coisas, de recurso financeiro, né, Nélia, que a gente ouviu. Quem vai carregar essas crianças? Às vezes são 4 filhos pequenos, né? Tem uma cuidadora responsável. Então, quem vai levar essas crianças até o presídio vai ter que se submeter à revista, passar com essas crianças lá para dentro. Então, muitas vezes o adulto responsável não quer viver isso, né? Ou não quer que a criança viva isso. E algumas presas também são de cidades da região, o que faz com que essa visita se torne, né, longe, porque tem que viajar para vir a Santa Maria visitar, e onerosa. Você conseguiu perceber isso durante as suas entrevistas com as detentas, de que elas têm esse resguardo? Eu prefiro, algumas até eu prefiro que meu filho não venha até esse ambiente. Sem dúvida. Foram pontuados em vários momentos esta situação. Eu prefiro que ele não venha. Eu não quero que ele me veja nesta situação. Assim, prefiro, porque daí conta alguma história, que quando ela era pequena, ela também foi visitar alguém e parece que aquilo ali virou lugar comum. Então, ela tem aquela restrição. Mas a maioria, não é, professora, assim, quer a visita do filho, necessita do contato com o filho, quer saber o que está acontecendo com ele e é aquele momento. Não tem como ela saber por carta, por telefone, obviamente. Então, tem que ter aquele contato para ele trazer a ela quais são as suas aflições. Até porque Acho que o termo que a Nélia usa é interessante, porque ela diz, elas necessitam, mas o amor é tão grande que elas abrem mão dessa necessidade, considerando que a repercussão do ambiente pode ser negativa para o filho. Mas que riscos ou que consequências para a relação a gente tem agora no campo da psicologia, professora, quando essas visitas não acontecem, quando há essa ruptura, a mãe fica distante por 2, 3, enfim, por todo o tempo que ela está cumprindo a sua pena, ela acaba não tendo esse contato com a criança. É uma ruptura praticamente irreparável, né? Porque os primeiros anos de vida da criança são os anos mais importantes para a construção do vínculo. Muitas vezes a mulher é presa durante, por exemplo, a amamentação. Então há um corte abrupto de um bebê que estava no peito, que estava sendo amamentado, para uma situação, por exemplo, que não há ninguém que vai levar a criança ao presídio e ela vai ter o corte dessa convivência, enfim. Quanto mais precoce esse corte, mais duradouro, mais prejuízos para esse vínculo, né, no futuro. Então, resgatar isso pós o cumprimento da pena é também uma missão que elas vão ter que enfrentar complexa. Aí o trabalho é muito mais criterioso. Precisa-se um certo tempo para se recuperar esse vínculo. E talvez tem vínculos que não são recuperáveis, né? Muitas vezes a criança se vincula com o cuidador, passa a reconhecer esse cuidador como a figura principal afetiva da sua vida
e realmente o vínculo com a mãe se perde. Nélia, por quanto tempo esse trabalho foi desenvolvido e quantas detentas você teve contato? Nós tivemos a possibilidade de entrevistar 15 mulheres. Isso aí foi determinado, obviamente, pela psicóloga, né, da instituição. Elas foram encaminhadas, né, pré-selecionadas, claro. 15. 13, elas se adequaram a uma entrevista semi-estruturada, não é? Um tipo de questionário que a gente fez. Individual. Uma entrevista individual. E fluiu uma conversa ali, né? Bem bacana, inclusive, né? Muitas coisas elas foram abrindo, embora tivesse um questionário, elas conseguiram expor a sua realidade. Então, 13 ficaram na entrevista. Estão no DVD. Exatamente. Não, e daí, fizemos 3 grupos focais, né? Um com 6 pessoas, outro com 3 participantes e outro com mais 3. Mas assim, ó, claro que a matemática aí vai ficar diferente, né? É que 10 participantes da entrevista semi-estruturada também participaram do grupo focal, né? Nos 2 momentos de coleta de dados. Né? De coleta de dados, são as mesmas pessoas, mas foram 15 ao total. No documentário aparecem 4 presos, né? E no estudo 15, no estudo teórico, né? Empírico. Além do documentário, a dissertação traz também 2 manuscritos que são artigos, não é mesmo? Neles, nos artigos aparecem os apontamentos? Sim. Né? A Nélia discute, faz uma discussão em termos de considerações finais, onde até se convoca assim, para o debate, para que a gente possa pensar em estratégias que possam minimizar os efeitos iatrogênicos dessa separação, tendo em vista a criança que está se desenvolvendo e também a reinserção social da mulher presa, porque muitas vezes voltar à convivência dos filhos é o que motiva ela a sair da prisão. E de que forma isso poderia acontecer, pegando o contexto atual do sistema prisional? Você que esteve lá, a professora também esteve no presídio? Sim, acompanhou. Eu participei de toda a coleta de dados. Que vocês, que apontamentos vocês fazem? Qual seria o caminho para se chegar a uma situação ideal quando se fala na relação mãe-filho no sistema prisional? Acho que uma situação ideal a gente está muito longe, né? A gente sabe que em todo o país o sistema prisional vive um momento de crise muito grande. Eu acho que uma das alternativas é rever o tipo de pena, né? Claro que isso é uma mudança significativa, mas poder assim, utilizar da pena de privação de liberdade a mulheres que estão sob a responsabilidade de cuidar os seus filhos, de criar, de educar, ver até que ponto a privação de liberdade é a melhor alternativa de pena para essas mulheres. Considerando a consequência disso na vida dessas crianças, que muitas vezes precisam ser separadas, né, para serem cuidadas e que podem ter dificuldades na vida futura, inclusive vir a entrar no mundo do crime. Né? Quantas vezes vocês estiveram lá no presídio? Na verdade, nos foi permitido 3 meses de coleta de dados, né? Isso aí foi bem criterioso, foi para a SUSEP, teve uma série de, como são mulheres que estão, né, em privação de liberdade, a gente tem que respeitar todo um vamos dizer assim, um protocolo, né? Foi solicitada a permissão pela autorização em função da imagem, da utilização da imagem delas? Da própria adentrar ao recinto, né? Precisava de uma documentação que favorecesse este nosso encontro com as detentas. Porque inicialmente se tratou com a SUSEP a efetivação, a autorização para que a pesquisa fosse realizada lá dentro do presídio. Perfeito. Isto levou mais de um ano. Mais de um ano. Até se obter a autorização. Até se obter a autorização e depois a definição da data em que estaríamos que seríamos permitida a nossa coleta, Perfeito. Né? E daí foram encontros pontuais, né, professora? Porque elas têm uma rotina que também a gente não pode quebrá-la, né? Elas têm todo
dentro do presídio, tem regras a serem respeitadas. Então, a nossa chegada lá deveria ser, como foi, dentro de critérios definidos pela psicóloga. Olha, vai ser em tal sala, vai ser com tal detenta, entendeu? Inclusive, cabe um agradecimento, né, para a equipe da SUSEP, para o psicólogo, assistente social, né, do presídio, que foram extremamente colaborativos e nos ajudaram muito a finalizar o trabalho. Né? Qual o ineditismo desse trabalho? Vamos falar aqui do Centro Universitário Franciscano. A gente já tinha algo de trabalho, de conclusão de curso, né, sobre o tema, professora? Olha, eu não conheço. Não conhece? Não conheço. Perfeito. Se existe em outros cursos algo semelhante, realmente eu não tenho conhecimento. Mas é um assunto que ultimamente a mídia tem falado muito, né? Isso é bastante abordado. Em função até da situação da prisão preventiva, que houve uma alteração que a partir de então vai passar a ser cumprida, que a mulher que está gestando, né, ou que tem filhos até 12 anos, em situação de prisão preventiva, poderá ficar em casa aguardando o julgamento. Né? Na verdade, me permita, claro. Esta lei que a professora fala é do ano de 8 de março de 2016, mas ainda não estava sendo cumprida. Recentemente então, voltou o assunto. Voltou à tona, Isso. né? E daí então passaram a verificar essa possibilidade que na lei já existe. Né? Também não só fugindo um pouquinho do contexto, mas o homem também, né? Nesse artigo aí 318, nessas nessas adicionais, o homem também que tiver nessa mesma condição e ele for o único cuidador do filho até 12 anos, também ele pode estar dentro desta possibilidade da saída, né, para cuidar do seu filho. Perfeito. A gente está caminhando para os minutos finais do programa, só que gostaria de fazer uma última pergunta. Como vocês pretendem trabalhar este produto para que ele tenha, digamos assim, uma contribuição maior, não só para o sistema prisional, mas para a sociedade? Vocês pretendem para que esse produto chegue além do conhecimento que é produzido dentro da universidade? Já tem alguma ideia de como isso possa ser feito? A ideia inicial é que o documentário seja um disparador. Ele é um documentário breve, ele tem 15 minutos, que ele seja um disparador para o debate e que a gente possa estar trazendo estudantes de graduação, da especialização, para se sensibilizar e convidar, né, os representantes da segurança pública, autoridades, a discutir essa situação aqui na nossa região e poder pensar juntos a articulação de possibilidades de minimizar os efeitos negativos que isso tem para a mãe e para a criança. Após ter concluído, após ter apresentado a dissertação no dia 27 de fevereiro agora, como a senhora se sente depois da realização desse trabalho? Feliz, porque acho que vai ter o impacto que a gente gostaria. Foi assim muito bem cuidado pela professora, todos os detalhes. Eu fui uma colaboradora e tenho a agradecer a professora, que foi assim, a mentora do projeto, né? E eu peguei e fui adiante. Mas para mim é uma felicidade imensa. Acho que a contribuição é realmente de valor. Assim como eu lhe pedi lá no início, a sua vem da área da farmacêutica, já tinha alguma vez imaginado que poderia desenvolver um trabalho nesse campo? Jamais, até porque eu estou com quase 40 anos de formada e para voltar ao estudo, né, foi a oportunidade no mestrado e o tema que inicialmente eu abordaria não foi outro, foi por acaso que eu tive que cair nas mãos da professora, que me acolheu bem, e eu fui adiante com o propósito dela. E acho que ficou, para mim, melhor do que eu imaginava. Perfeito. Acho que a Nélia foi extremamente corajosa, né, ao topar esse desafio e encarar isso junto.
E ela, eu acho que o que aconteceu com ela, a transformação que aconteceu com ela, é a que pode também tocar Todo em qualquer mundo. pessoa, Perfeito. né? Porque esse é um assunto que perpassa pela vida de qualquer pessoa. De né? interesse da de sociedade. interesse comum da sociedade. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês para falar sobre esse assunto tão importante aqui no Construindo Saberes. A você de casa, a você que nos acompanha também pelo YouTube lá no Unifra Online, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na próxima semana com um outro assunto aqui no Construindo Saberes. Até mais.